Então, queridos, antes da gente começar a palavra, eu só queria terminar então de falar. Esse livro aqui, como o pastor Marcos já falou, é um livro realmente que eu encorajo todo mundo a ler. Tem uma irmã lá, ela disse: pastor, esse livro transformou tanto a vida do meu marido que toda semana eu compro um e dou de presente. É uma pena que ela não está aqui, ela está lá em São Paulo, né? Senão ela já ia dar de presente para você. Esse livro tem mostrado, muitas pessoas têm mostrado tanto que a vida dele mudou, o conceito, arrependimento. Eu sei que muitos vendedores, eles falam assim: olha, leva o meu produto, pode levar que você não vai se arrepender. Nesse livro eu falo o contrário: leve, irmão, leve, que eu te garanto, você vai se arrepender, né? Você vai confessar seus pecados e vai se arrepender. Esse livro aqui o pessoal da livraria mandou, e eu acho ele fabuloso, Filhos Poderosos na Terra. Eu tenho acompanhado pais que choram, filhos nas drogas, filhos desviados. Falam assim: meu Deus, será que... E muitas pessoas têm medo hoje de ter filho, porque falam: meu Deus, e se meu filho não converter, não aceitar Jesus? Esse livro foi um dos livros que mais nos ensinou sobre criação de filhos. Meus 3 filhos estão adultos, a caçula está com 22, a mais velha já casou, o outro está servindo na nossa igreja lá em Boa Vista, Roraima. A caçula é apaixonada por Jesus, quer ser uma pastora. Deus nos deu a graça, mas praticamos esses princípios que estão nesse livro. É extraordinário ver nossos filhos seguindo a Deus e amando a Deus até mais do que a gente. Meus filhos me inspiram. Rafael é um adorador que eu falo: Senhor, eu estou perdendo para esse menino, ele não pode me ganhar, Senhor, eu preciso adorar mais do que o Rafael. E o Luciano lançou esse livro recentemente, Como Flechas, como preparar filhos para ser enviado, para cumprir um destino que glorifica a Deus, não para ser um Zé Ninguém. Esse livro do Luciano é um manual extraordinário. Gente, só tem alguns exemplares, sugiro que você leia. Eu tenho uma frase que eu lia nos livros da editora Vida, que eu gosto. Essa frase diz assim: quem não lê, pouco sabe, pouco ouve, pouco vê. É nesse sentido de não querer ler, né? Quem não quer ler, pouco sabe, pouco ouve, pouco vê. Eu gosto de uma frase que diz assim: você nunca vai ser bom naquilo que você não entende. Nunca vai ser bom. Eu lia sobre criação de filhos, sobre casamento, antes de casar, porque eu queria ter sucesso nessa área. E eu sabia que a informação, a revelação, a verdade, o conhecimento liberta, promove a gente. Eu tenho descoberto que as pessoas que conhecem mais, experimentam mais e são abençoados. Eu fiquei muito impactado com o culto hoje. Que presença de Deus. Fiquei assim olhando, eu fiquei igual o seu filho, pastor, te olhando e vendo você tocando com graça, com unção. Não sabia que você cantava tão bem, rapaz. Não sei se você sabe, eu já gravei um CD, né? É de pregação, mas já gravei, né? Mas que graça, viu, pastor Marcos? Parabéns, pastora Cris, vocês são demais. Eu amo esse casal, sou inspirado por eles. E eu achei muito interessante como Deus uniu os dois, né? Engraçado, cara tranquilo, e a irmã aqui, ó. Glória a Deus, né? Poderoso. Deus une propósitos, né? Eu sempre falo que casamento não é união de corpos, nem de paixões, nem de emoções. Casamento é união de propósitos. Incrível que depois que eu casei com a Marilé, minha vida fez isso aqui, ó. Pensa numa menina que me completa, me faz feliz, me ajuda. Ela é 90% do meu ministério, os filhos são 9, sobra um para mim, né? Deus é bom demais. Estamos vivendo um tempo que nós estamos ministrando para a família. Eu falei com os homens, os varões, né? Lá em São Paulo, a gente começou um negócio lá, pastor, de dar, quase todos os ministérios a gente dá em inglês, né? Paz que diz, né? Então, kids de inglês. Temos o Paz Worship, que é o louvor, e assim vai, né? Então ficou tudo assim muito inglesado. Até o irmão
nós tínhamos o Ministério do Balcão. Ele falou: como vai ser o nome do Ministério do Balcão, pastor? Em inglês. Alguém falou assim: Bacon Information. Bacon, Bacon é aquele negócio de porco que a gente come no café. Mas, e aí veio o nome o Ministério das Mulheres, Paz Woman. Porque o homem é mulher em inglês. E dos homens, é man. Então ficou pasmem. Nós não. Aí não, pasmem vai ficar. O pessoal diz: rapaz, vá para a reunião dos homens, lá você vai ficar pasmem para você ver. E eu falei com os homens, minha esposa falou com as mulheres na sexta. Ontem, esse lugar estava cheio de casais maravilhosos, ministramos uma palavra para eles também. 8 decisões que nós fizemos que está nos ajudando a continuar casados. E eu tenho certeza que quem aplica, quem toma essas 8 decisões que nós tomamos, vai continuar casado até que a morte os separe. Porque continuar casado ou separar é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Não é assim: Deus me sorteou para ficar casado até a morte nos separar, e Deus me sorteou para ser divorciado. Não existe isso. São escolhas, são decisões que a gente faz. Agora, eu quero ler hoje com você um salmo, Salmo 128. Essa água é aquela água benta? No final, se sobrar, a gente vai batizar algumas pessoas aqui. Salmo 128 diz assim. Eu ia falar: abra a sua Bíblia, mas muitos agora é só no computador, então ligue sua Bíblia aí, né? Salmo 128 diz assim: como é feliz o homem quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Eu amo esse salmo, entre outros, porque ele descreve, eu chamo de o retrato falado do projeto de Deus para a família. É como Deus sonha para uma casa, para uma família. É isso que Deus planejou. E fala assim: pastor, mas parece tão utópico, tão distante. Não. Não é verdade. Isso aqui é algo que está acessível a qualquer pessoa. Isso aqui não é para alguns poucos. Isso aqui não é para só a família do pastor, né? Não, isso aqui é para todo mundo. Toda a família, Deus quer e quis, quando projetou, que fosse isso aqui. Essa alegria, essa prosperidade, essa felicidade, esse ir bem em todas as áreas. Essa alegria do casamento, da vida em família, de memórias agradáveis. Eu vou voltar para o Salmo, mas hoje eu quero falar sobre o que eu estou chamando de o extraordinário efeito das coisas pequenas. O extraordinário efeito, porque, por outro lado, a gente olha para a sociedade e eu fico tentando entender, meu Deus, como explicar o cenário, o quadro, as histórias que a gente ouve sobre família. Como explicar que o ambiente que foi projetado por Deus, de acordo com o salmo que nós lemos,
para ser o melhor lugar para se estar na vida. E, infelizmente, em alguns casos, se tornou o ambiente mais insuportável, mais cruel dos lugares para se viver. Como explicar isso? Como explicar o fato que as pessoas que deveriam ser os melhores amigos na vida, muitas vezes são os piores inimigos? Estão se odiando, se mordendo, se agatanhando. Como explicar que o ambiente onde se deveria ter as mais emocionantes experiências e as melhores lembranças da vida tem se tornado algumas vezes o lugar onde as mais doloridas experiências, onde os mais doloridos traumas, abusos têm acontecido? Eu tenho ouvido uma pregadora chamada Joyce Meyer. Ela conta que o pai dela abusou dela dos, acho que 5, 6 anos, até os 15 anos. E ela conta cada história que aquele homem fez com ela. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Um lugar que deveria ser um lugar de paz, de alegria, tem se tornado um campo de guerra, uma batalha, ofensas, machucados, e às vezes machucado não só emocional, físico mesmo. Um lugar onde deveria ser o útero das mais doces e inesquecíveis memórias. São às vezes o lugar onde se tem as mais amargas lembranças de infância, de dor, de espancamento. Quando eu ouço que o marido matou uma mulher com facada, jogou um botijão de gás na cabeça. Meu Deus, quanta crueldade. Como explicar que aquilo que era para ser um pedacinho do céu se tornou para muitos um inferno? Como explicar isso? Que ao invés da família ser um lugar, da casa ser um lugar que dá vontade de voltar correndo para ver, abraçar, sorrir, brincar, tem se tornado um lugar que para muitos tem dado vontade de sair correndo, de medo, assustado. Por quê? Que um lugar que deveria ser e se ter as mais aconchegantes expressões de carinho, que a relação humana poderia experimentar, tem se tornado um lugar das maiores agressões e violência. Eu fico realmente me perguntando, Senhor, por quê? Que um lugar que deveria ser palco de risadas, de brincadeiras, de alegria, de diversão, um lugar que deveria ser o lugar mais gostoso e contagiante do planeta, no propósito, no desenho, no plano de Deus, tem se tornado um lugar de indiferença, crítica, abandono. Gente, quando eu ouço, eu estava conversando semana passada com um pastor coreano, e eu falei, seu pai, sua mãe? Ele disse, papai, meu pai, abandonou nossa família quando eu tinha 5 anos, nunca mais ouvi falar dele. Sabe, eu ouço essas histórias, eu falei, Jesus, como é que alguém tem coragem de abandonar o próprio filho, um lugar que deveria ser um lugar de proteção, de aconchego, de segurança, se tornou um lugar de angústia, de desprezo, de solidão. O que era para ser um lugar de amigos,
se tornou um lugar de ilustres desconhecidos, porque a indiferença tomou conta do relacionamento. Mal se falam, mal se cumprimentam, vivem dentro de uma atmosfera de frieza, de independência, sem diálogo. Fala, Senhor, o que aconteceu com o projeto de Salmo 128? Por quê? A pergunta é, por que muitas famílias estão tão distantes desse padrão de Salmo 128? Feliz é o homem que teme ao Senhor, tudo lhe irá bem, será próspero, sua esposa será como a videira, seus filhos em volta da mesa, tudo te irá bem, será feliz, o homem que teme ao Senhor, família abençoada. Senhor, por quê? Eu lembro conversando com Deus, e a resposta que me veio é simplesmente o seguinte: por que a família se tornou, infelizmente, em muitos lugares, o que nós terminamos de escrever? A resposta é porque nós deixamos, porque nós permitimos, porque nós cooperamos, porque nós ficamos presos por um comportamento que vai levando a família cada vez mais para essa direção. Eu tenho descoberto que uma família feliz não é obra do acaso. Uma família feliz não acontece só porque a gente quer muito que aconteça. Uma família, para experimentar a sensação, resultados, dividendos, para viver a experiência do Salmo 128, não é uma família não é um resultado que vai acontecer por um acaso. Eu costumo dizer que isso só vai acontecer se duas forças, duas coisas poderosas se unirem, que é a vontade de Deus, o esforço humano e a vontade de Deus e o favor de Deus. Porque tem muita gente que pensa assim, põe tudo na conta de Deus. Ah, se Deus quiser, então seria assim. Tem muita coisa, gente, que Deus quer, mas não acontece porque esbarra na vontade do homem, no livre-arbítrio do homem. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Então, por que tem gente no inferno? Porque deu respeito ao livre-arbítrio. Se o cara falou assim, eu não quero me converter, eu não quero Jesus, eu não aceito o sacrifício da cruz, para onde esse cara vai? O que ele está escolhendo? Qual quadradinho que ele está escolhendo? Uma escolha. Deus vai respeitar o livre-arbítrio da pessoa, o poder de escolha. Mas quando o homem fala, Senhor, eu vou fazer a minha parte, aí Deus traz o favor dele. Toda vez que você encontrar uma família ajustada, abençoada, você pode ter certeza, é a somatória da graça de Deus, mais o esforço, a obediência do homem. Por isso que o Salmo diz, feliz é o homem que teme ao Senhor e obedece seus mandamentos. Aí ele diz, ele vai desfrutar disso, ele vai experimentar isso e ele vai acessar isso. Vocês estão comigo? Então, não é por um acaso. Tem gente que põe a culpa no diabo, e o diabo tem sim uma culpa, porque ele faz, mas ele faz porque a gente abre a porta e fala, seja bem-vindo, fique à vontade, Satanás. Mas se você se posicionar, escolher temer a Deus e obedecer seus mandamentos, você vai experimentar o milagre da restauração. Eu sempre acreditei nisso. Tudo que acontece na nossa vida é a somatória, é o resultado dessa soma. Graça de Deus mais esforço do homem igual vida abençoada. É assim que funciona. Todo sucesso na família sempre será fruto da ação do homem com a ação do divino.
da ação natural do homem com a ação sobrenatural de Deus, do agir do homem em parceria com o agir de Deus. Eu louvo a Deus pela família que eu tenho, pela esposa que eu tenho, pelos filhos que eu tenho. Se eu falasse, fui eu que acertei todas, não é verdade. A graça de Deus tem cooperado, mas Deus também sabe que nós estamos fazendo a nossa parte. Eu vejo o sucesso da família como essa parceria do agir de Deus e das escolhas acertadas do homem. Graça mais obediência igual família abençoada. Vamos repetir? Graça mais obediência igual família abençoada. É assim que funciona. Eu estou convencido que Deus não vai orar pela sua família em seu lugar. Deus vai responder às suas orações, as orações que você fizer. Mas nós temos que escolher a orar. Marilé e eu pagamos um preço para nós estarmos orando juntos, com frequência, pelos nossos filhos, por nós, pelo nosso casamento, um pelo outro. Deus não vai. Deus nunca vai ler um livro sobre família por você. Deus não vai em nenhuma conferência da família por você. Deus não vai ouvir nenhuma pregação sobre criação de filho por você, mas Ele vai te dar sabedoria quando você buscar isso. Quando você abrir a Bíblia, quando você abrir um livro para ler, quando você pôr uma pregação sobre o tema para ouvir, Ele vai te dar sabedoria se você buscá-la. Deus nunca vai para você numa conferência da família, mas Ele vai com você. Deus nunca vai pedir perdão para sua esposa, para seu esposo, para o seu filho, mas Ele vai te ajudar a fazer quando você falar, eu vou pedir perdão. Aí vem a graça do Senhor e Ele te ajuda. Deus, Ele nunca vai fazer culto doméstico por você. Deus nunca vai fazer. Mas Ele vai estar presente quando vocês se reunirem como família. O pastor Ebe diz que culto doméstico é a combinação das duas coisas mais importantes que existem no ser humano: Deus, família. As duas coisas mais importantes para um ser humano: Deus, família. No culto doméstico é a hora que essas duas coisas estão presentes. Eu louvo a Deus que eu aprendi o valor e a importância do culto doméstico, que quando nós casamos, nós falamos, amor, nós vamos fazer. Olha aqui, uma decisão. Nós vamos fazer. E desde cedo, nossos filhos eram pequenininhos, a gente faz culto doméstico. Até hoje, só tem uma lá em casa agora, a gente faz culto doméstico. O culto doméstico foi o lugar onde mais eu ensinei sobre Deus, ensinei valores, princípios para os meus filhos, ensinei eles a adorar, ensinei eles a importância de várias coisas. Mas Deus não vai fazer culto doméstico por você. Deus não vai pegar uma vara e corrigir seu filho. Deus não vai pegar. Vem cá, Deus não vai pegar. É você, papai, você, mamãe, que vai ter que fazer isso. Agora, Deus vai fazer com que aquela disciplina coopere para o bem. Deus vai fazer com que aquela disciplina feita em amor, não em grosseria, não em ira, aquela disciplina em amor vai fazer cooperar para o seu bem. Vocês estão comigo, irmãos? Então, graça de Deus mais obediência do homem igual família abençoada. Feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí Deus vem e prospera a família. Aí Deus vem e prospera o trabalho dele. Aí Deus vem e prospera o relacionamento. Aí Deus vem e dá filhos que são como rebentos da oliveira. Amém, amados? Está fácil de entender ou está complicado? Deus quer que você acesse e a sua família seja um retrato fiel do Salmo 128.
Vamos seguir então falando de coisas pequenas, mas extraordinárias, que entregam um resultado extraordinário. Você sabia que pequenos gestos, grandes resultados? Nós temos a tendência de pensar que nós precisamos fazer coisas muito grandes, coisas muito impossíveis, difíceis de praticar, para que a gente possa ter uma família. Marilé falou ontem, nós viemos de uma família disfuncional, tanto ela como eu. Agora nós convertemos na Igreja da Paz. Na verdade, eu converti na Igreja Evangélica Nazarene, que depois mudou para a Igreja da Paz, que agora mudou para Paz Church. A igreja muda de nome, eu não mudo de igreja. Aí o que aconteceu? Eu vi o exemplo da família do pastor Melvin. Eu vi o exemplo da família do pastor Lucas. Eu vi o exemplo da família do pastor Paulo. Eu falei, rapaz, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. E eles começaram a ensinar para nós algumas coisas. E eu louvo a Deus que eu ouvi algumas coisas antes de casar. Mas o que eu tenho descoberto? Que são pequenas coisas que fazem com que um matrimônio, uma família dê certo. Não são coisas assim, isso aí é só para alguns americanos. Teve uma época que eu pensei que família, que só americano que conseguia viver algumas coisas. Deus falou, não, rapaz, brasileiro lá também do Pará. Lá do interior do Pará. Para quem não sabe, inclusive eu vou revelar uma coisa para vocês. Eu sou considerado um pastor VIP. VIP, VIP. Por quê? Porque eu vim do interior do Pará. Então o que Deus me mostrou? É possível qualquer pessoa, mesmo que ele seja VIP, vindo do interior, aqui seria o quê? Vindo do interior de Pernambuco. VIP também, rapaz. Então, vocês são VIP também, né? Como diz o cara, nós somos da mesma classe. Isso é algo acessível para qualquer ser humano no planeta Terra. Agora, a verdade é que um casamento sólido, agradável, uma família feliz, uma família acima da média, é resultado de coisas pequenas, de escolhas pequenas, de decisões pequenas no dia a dia. Alguém disse que são os detalhes que fazem a diferença. São os detalhes. Então eu queria te desafiar hoje, focar em coisas pequenas, em detalhes, né? São as pequenas coisas que constroem ou destrói um casamento, uma família. São pequenas coisas. Então, atente para as pequenas coisas. Quando um casamento fracassa, eu posso lhe garantir, os dois não deram a devida atenção para coisas pequenas. Não praticaram coisas pequenas. Atos que nós julgamos, muitas vezes, sem tanta importância. Mas Deus, minha esposa, tem me ajudado a entender o valor de pequenas coisas, mas que entregam um dividendo extraordinário. É porque deixaram de usar pequenas amabilidades, pequenos gestos, pequenas palavras agradáveis, que muitas vezes elas acrescentam um brilho e uma alegria no casamento. Alguém escreveu algo que eu quero repetir para vocês, diz assim: negligenciar pequenos atos de amor faz surgir pouco a pouco, ao longo do tempo, uma indiferença, uma letargia que leva os dois amantes, outrora apaixonados, a se distanciarem e romperem um relacionamento. E muitas vezes eles não conseguem nem entender o que os separou e os tornou tão indiferentes e frios.
Dizem que o jeito de transportar uma montanha, um monte de areia deste lugar para cá, é todo dia a gente levar um carrinho de mão. Todo dia a gente levar um carrinho de mão, cheio de areia. Depois de 20 anos, nós transportamos um monte de areia para cá. O que o vento faz para construir dunas? Ele arrasta um pouquinho de areia cada vez que ele passa. Cada vez que ele passa, ele move. E daqui a pouco nós temos montes de areia. Pequenas coisas. Posso confirmar e afirmar categoricamente que foram pequenas coisas e coisas pequenas que determinaram o resultado que eu tenho vivido hoje no meu casamento. Não é que eu sou o cara. Pensa numa pessoa que já falhou. Pensa num pai que já falhou miseravelmente. Pensa no marido que já pisou na bola terrivelmente. Mas uma coisa eu faço. Eu esqueço as coisas que ficam para trás e avanço. Eu fico perseguindo isso, eu fico decidindo, em nome de Jesus, eu vou viver Salmo 128 na minha casa. Eu vou viver isso, eu vou acessar isso. Alguém uma vez afirmou o seguinte: o amor é o alicerce de um casamento feliz, e as pequenas coisas são as paredes e o teto. O amor é a pedra angular. As pequenas decisões e gestos vão construindo as paredes e o telhado do palácio que vai se tornar a nossa casa, a nossa família. Amém, meus amados? Eu vim aqui te dizer que são pequenas coisas. Não é uma coisa assim, pastor, é muito grande isso aí, não dá para mim. Não, são pequenas coisas, tijolos pequenos, que vão ajudando a construir a nossa casa. Muitas vezes passamos por cima de pequenos gestos de amor, achando que são inexpressíveis. Quantas vezes eu fiquei surpreso quando eu fiz um negócio pequeno, e depois a minha esposa deu feedback: amor, você não sabe o quanto aquilo foi importante para mim, o quanto aquilo significou para mim. E eu fico até tentando lembrar, mas o quê? Algo pequeno. Ontem mesmo ela deu um testemunho e eu só falei algo muito simples, do tipo: eu gosto tanto quando você viaja comigo. É tão bom quando você está perto de mim. Palavras, frases verdadeiras, mas simples. Ao ponto que ela falou: fala mais, fala mais, fala mais. Não me esqueça, não é uma montanha que faz a gente tropeçar muitas vezes. São pequenas pedras no nosso caminho. Não é uma montanha que derruba alguém. São pedras pequenas. Então, vamos acessar essa informação. E eu quero falar rapidamente de algumas coisas pequenas que eu tenho visto, que tem dado certo, e eu quero ficar expert nisso, quero ficar excelente nisso. Eu estou orando. Você sabe uma das orações que eu tenho feito? Deus sabe que é verdade. Eu tenho orado assim: Senhor, me faz um homem bom. Me faz um homem bom. Um homem bom para os meus filhos. Um homem bom para minha esposa. Porque eu sei que muitas vezes a gente é duro, que a gente não é um homem bom. E você sabe, eu quero tanto, eu não sei quem que vai morrer primeiro, eu ou ela, mas se for eu queria muito que ela, do lado do caixão, ela lembrasse de uma coisa: esse cara foi um homem bom para mim. Eu quero isso. Eu quero ter essa lembrança. Eu quero que meus filhos lembrem disso. Eu quero que isso seja a marca: meu pai foi um homem bom. Tem até uma música: meu pai é um homem bom. É isso que eu quero. E aí, como que muitas vezes a gente demonstra bondade? Com ações, com palavras, né? Aí eu quero falar hoje sobre um pouquinho sobre o poder das palavras. Cara, quando nós falamos, elas têm poder, as
frases, as expressões que saem da nossa boca. A gente não faz ideia do impacto positivo e negativo que as palavras produzem, do resultado. Agora, tanto no sentido de, elas têm poder tanto no sentido de abençoar, é comprovado que palavras duras produzem uma maldição, palavra de maldição produz maldição. Quando nós declaramos, elas produzem realmente efeitos de bênção, as palavras positivas. Esses dias nós estamos conversando no nosso life group, na nossa célula, que nós vimos, tem até na internet, você pode ver, experimentos que já foram feitos. A professora, por exemplo, levou 2 porções de arroz para uma escola, para ensinar para os alunos dela o efeito das palavras. E ela pedia para todos os dias os alunos, ela colocou dentro do mesmo recipiente a mesma quantidade de arroz e colocou em lugares diferentes da escola e pedia para os alunos: vá ali e naquele você só vai liberar a palavra de maldição. Você é feio, você não presta, arroz fedorento, arroz imprestável, e tudo que você pensar de ruim, você fala para esse arroz. E foi para outro lugar e liberaram palavras: arroz, você é lindo, você é muito gostoso, eu te amo, arroz. Foi incrível, isso é comprovado. Depois de um período de tempo, eles foram ver aquele arroz que recebia a palavra de maldição, de crítica, de desprezo, ele estava cheio de bolor, podre. E aquele outro arroz, mesmo arroz, estava em ótimas condições. Gente, é incrível. Quanto mais a gente compreende o poder das palavras, não é por um acaso que a Bíblia diz que Deus só falou: haja, haja. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu vim aqui para te dizer, como filho de Deus, como imagem e semelhança de Deus, assim como Deus criou o universo dele pelo poder das suas palavras, você que é semelhança de Deus, cria o seu universo a partir das suas palavras. E o universo que Deus quer que você crie são o ambiente da sua família. A importância de declarar palavras de bênção, em vez de palavras de derrota, palavras de incredulidade, mas também na perspectiva do efeito de palavras gentis. É incrível como a Bíblia diz que quando a gente fala palavras de gentileza, elas vão gerar gentileza na outra pessoa. Um sorriso gera outro sorriso. É incrível, se você sorrir para alguém, qual vai ser a resposta? Um sorriso. Se você falar dura a palavra, a Bíblia diz que a resposta dura, o que acontece? Suscita, produz, traz de volta, cria uma palavra dura. A palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda, o que ela produz? Ela produz cortesia, ela produz uma resposta branda também. Está escrito em Provérbios 15, no verso 1, nessa tradução diz assim: uma resposta amiga e delicada acalma o furor, mas quem responde com raiva provoca ira. Ontem eu falei aqui como eu fico impressionado do poder da expressão me perdoe. Quantas vezes eu e Marilene estamos naquele negócio, não, porque eu tenho razão, não, eu quero ter a razão, o orgulho faz a gente partir para cima, o orgulho faz a gente provar que quem está certo sou eu e ela que está errada. E quanto mais a gente... Mas aí, se a gente parasse e falar assim: tá bom, meu amor, me perdoe. Eu reconheço que eu estou errado. Eu reconheço que não foi legal o jeito que eu falei, não foi legal o jeito que eu reagi. Me perdoe. Cara, que milagre que acontece.
Quantos divórcios foram evitados apenas por causa da palavra me perdoe? E quantos aconteceram porque não houve a palavra me perdoe? Gente, é incrível isso, né? Palavras, coisas pequenas. É difícil, não, verdade, é difícil falar me perdoe? É? Tenta aí, ensaia aí, me perdoe. Me perdoe. Rapidinho, me perdoe. É complicado falar. Coisas pequenas que produzem resultados extraordinários. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Está difícil? Está difícil, irmãos? Se tiver, eu paro agora. Presta atenção aqui, não deixa nada te distrair. Você já ouviu a gente falar das 3 palavrinhas mágicas, né? Quem já ouviu falar das 3 palavrinhas mágicas? Papai, mamãe, na escola dominical, a gente já ouviu alguma coisa. Quais são elas? Com licença. Por favor. E obrigado. Vamos ensaiar? Com licença. Por favor. E obrigado. Mas por que a gente, em vez de falar com licença, a gente fala, sai da frente? Por que em vez de a gente falar por favor, a gente fala outras? Eu lembro, dizem que a família estava ensinando os filhos, né? E tinha a garotinha, a última filha, caçulinha, que ainda estava precisando aprender a palavra mágica, por favor. Então, na hora da mesa, era o lugar de treinamento. Me passa o sal, me passa o arroz, me passa a farinha. E sempre tinha que ser, por favor. E aí, essa menina não tinha aprendido, então ela falou, eu quero o sal. Aí a mãe, Aí ela disse, porque eu quero. Então, às vezes demora um pouquinho, mas tem que ensinar, né? Tem que ensinar. Nós estávamos ontem no almoço, chegou uma garotinha, né? Ela é tão fofinha, Oi, pastor. Conversando. E, com certeza, tem alguns que é natural, mas tem outros que... Vai lá, fala com o pastor, dá a paz do Senhor, cumprimento. Vai lá. Tem que ensinar. Educação. Eu lembro de um dos meus filhos que tinha sangue de índio. Não, vai lá. Não, vai lá. Vai lá, minha filha. Cumprimente, diga oi. Cumprimente, fale oi. Isso é muito importante. Agora, eu não sei explicar porque que nós achamos que só porque agora nós estamos casados, só porque agora nós somos pais, nós não precisamos mais usar essas palavras dentro de casa. Não sei por quê. Porque agora ela é minha esposa, então sai da frente. Não. Com licença, amor, posso? Agora, só porque eu sou o pai, ei, traz um copo d'água aqui para mim. Por que a gente, só porque pai fala, não, lavou a louça, não fez mais do que sua obrigação. Não, falou, minha filha, obrigado que você lavou a louça para a mamãe, para o papai, muito obrigado. Você não sabe o quanto que isso me ajuda. Obrigado. Faz mal? Não, só faz bem. Aí essas coisas começam a entregar para a gente o quê? A experiência do Salmo 128. Outra palavrinha mágica que muitas vezes nós esquecemos de um para com os outros é parabéns. Parabéns. Pensa numa palavra poderosa, parabéns. Amor, que comida, parabéns. Eu tinha uma dificuldade de elogiar a comida da Marileia. Eu tinha uma dificuldade, não sei porquê. Eu comia tudo,
limpava a travessa e não tinha coragem de dizer: amor, obrigado, que comida maravilhosa. E eu sei que toda mulher, e dá trabalho cozinhar, irmão. Dá, porque eu sei cozinhar. Eu já sei fritar ovo e ferver água. Eu sei o trabalho que isso dá. A mulher passa a manhã, eu vejo a batalha da Marilé para preparar uma refeição, e a gente não dá um obrigado, não fala que está gostoso. Agora, se passou do ponto do sal, na hora, salgado, coisa chata, 30 anos não sabe cozinhar, mulher. Ou então não precisa dizer nada. E era a minha tendência. Às vezes eu ficava com vontade, ficava calado, cara fechado. Mas em outras palavras, sem palavras, eu já estava comunicando. Então não esqueça de palavras: obrigado, por favor, sinto muito, me perdoe, eu te amo, você está linda hoje. Meu Deus, que poder que tem nessa frase: você está linda hoje. Isso dá um dividendo à noite. Meu Deus. Se entrega um resultado poderoso, homens. Você está linda hoje. Fale isso. Traga de volta isso para a sua experiência. Essas palavras contribuem mais no casamento do que apenas cumprir com as nossas obrigações. E ainda sobre palavras de afirmação e de encorajamento. Olha, irmãos, eu estou pregando para mim hoje. Eu preciso crescer mais nessa área. Mas do pouquinho que eu já tenho experimentado, tem me abençoado muito. Palavras, frases do tipo: vai que você consegue, meu filho. Vai que você consegue, amor. Confie que tudo vai dar certo. Eu lembro muitas vezes orando pelos meus filhos, perto de um vestibular, perto de uma prova, abraçando eles, orando e declarando: vai dar certo, você vai conquistar, você vai passar. Eu lembro muitas vezes levando meus filhos para a prova do trânsito, para pegar carteira, abençoando, junto, apoiando: você é capaz. Repetindo para as minhas filhas até hoje, eu abraço elas, falo: você é linda, você é uma princesa. A minha filha está com 22 anos, agora que ela começou a namorar, porque ela era tão suprida. Nunca foi uma menina assanhada, porque toda hora o abraço que ela precisava eu dava, o cheiro no cangote que ela precisava eu dava, o elogio de que era linda e uma princesa eu dava. É muito gostoso abraçar as filhas, é muito gostoso. Essas coisas são poderosas. Como eu te disse, Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Provérbios 15:2 diz assim, Provérbios 15:2 na linguagem de hoje diz: as palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagem. Vou repetir: as palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagem. Outra coisa pequena, mas que entrega um resultado extraordinário, poderoso: o poder do toque. Toque, um cafuné, né? Pequenos toques de carinho. Quem que não gosta de uma coçadinha na costa? Meu Deus, pensa num negócio bom. E a Marileia tem o dom, ela nasceu com o dom de coçar. Eu falo assim: amor, coça a minha costa. Ela vai lá assim. Ela é dirigida pelo Espírito Santo. Eu amo, rapaz. Uma massagem. De vez em quando, essa semana minha Marilé fez uma massagem em mim. Falei: Senhor, isso custa uns R$200. Estou te devendo, viu? Um abraço apertado. Gente, um sussurro no ouvido. Isso é muito importante.
toques. Isso é muito importante. Gente, a pastora falou que abraço cura. Eu já ouvi pessoas dando testemunho exatamente disso, que foi o abraço que ela recebeu na igreja. Temos que voltar a abraçar de forma respeitosa nossos filhos, nossas filhas, os pais e vice-versa. Mas temos. Eu gosto de abraçar. Estou vendo a hora dos meus netos nascerem. Cheirar, cangote. Cheirar. Abraço. Às vezes a gente faz quando eles são pequenininhos, mas depois de... Continua abraçando. Eu abraço o Rafael, tem 27 anos, eu abraço. Estou vendo a hora de chegar em casa, ele está em São Paulo, chegou ontem, né? Dá um abraço naquele moleque. Precioso. A Maria não gosta que eu fale moleque, mas aquele homem de Deus. Quarta coisa, o poder de coisas pequenas. Palavras, toques. O poder dos mimos. Mimos. Gente, quem que não gosta de mimo? Né? Um bilhetinho deixado no meio da mala. Ai, quantas vezes eu cheguei no hotel, viajando para uma conferência, que eu abro a mala, aí está lá um bilhetinho da minha esposa. Eu te admiro, você é o homem mais lindo do mundo. Mesmo que seja mentira, mas a gente acredita. Bombom com aquela frase, uma flor, né? Quem gosta. Meninas, uma lingerie especial para uma noite especial. Isso tem um poder extraordinário, meu irmão. Eu nunca pensei que uma lingerie tivesse tanto poder. Outras coisas. A maioria das vezes, o que faz uma mulher se entregar aos braços de um outro, são pequenas coisas que, se ela recebesse em casa, não precisaria estar buscando na rua. Temos que voltar a fazer esses mimos. Aquela sobremesa especial. Mulheres, voltem a fazer. Se falar, pastor, é que você não conhece meu marido, ele não merece. Não faz porque ele merece, faz porque é poderoso, faz porque é transformador, faz porque entrega resultado extraordinário. Um telefonema, né? Eu lembro muitas vezes ligando para a Marileia, e quando ela atendia eu cantava I just call to say I love you. I just call to say how much I care. Eu não te falei que eu já gravei um CD? Um presentinho fora de época. Um Pix. Meu irmão, pensa num mimo poderoso. Isso é extraordinário. Rapaz, uma mulher que recebe um Pix de manhã, você precisa ver essa mulher à noite, meu irmão. Data de aniversário, né? Em data de aniversário. Uma coisa que a gente sempre procura, eu já falei aqui, todo aniversário de casamento a gente comemora. Porque, cara, foi uma coisa boa que aconteceu na nossa vida, então, cada vez que a gente completa aniversário, a gente comemora. Tem que comemorar. Eu amo comemorar. Meu aniversário de casamento. Aniversário de casamento. Aniversário dos filhos. Eu sempre me organizei para a gente ter recurso para isso. Porque quem quer arruma maneiras, quem não quer inventa desculpas. E eu lembro que, o quanto isso, nossos filhos até hoje, eles têm uma expectativa para o dia do aniversário dele. A gente criou essa expectativa. Agora mesmo, dia 17 de novembro, a Dani vai fazer 22, né, amor? E ela já está se, no meu aniversário, está para cima. Porque a gente vai comer num lugar bacana, a gente dá um presente bacana, a gente faz nós temos já uma tradição familiar, que a gente chama de tirando o chapéu. No dia do aniversário daquele cidadão, daquela pessoa da família, a gente faz uma roda, e aí a gente vai fazer o que a gente chama de tirar o chapéu. Aí eu falo, eu tiro o chapéu para o Rafael, porque não é dia de criticar, de falar de defeito, todo mundo tem, te esquece.
é só para falar qualidades, destacar qualidades daquela pessoa. Eu admiro ele, eu admiro ela por causa disso. Aí depois o próximo membro da família. Eu lembro a primeira vez que o Paulo, o marido da minha filha, o nosso genro, ele participou do Tirando o Chapéu pela primeira vez. Ele ficou assim, e não sabia muito bem o que falar, mas ele ficou encantado com aquilo. E hoje, ele é um dos primeiros. Vamos tirar o chapéu. Agora a gente tira o chapéu para o Paulo também. Ele tira o chapéu para todo mundo. É muito legal. A família honrando. A Bíblia diz que nós devemos honrar. Dar honra a quem honra merece. Olha, minha irmã, mesmo que se teu marido seja como diz o cearense, um cabra safado, mas ele tem coisa boa, nem que seja umazinha, mas tem. No dia do aniversário dele, chama todo mundo para falar dessa umazinha, que você vai ver o quanto isso é bombástico e poderoso. Meu irmão, essa mulher aí que está do teu lado, você fala, pastor, você não conhece, aqui é uma jararaca. Deixa eu te falar, a jararaca, até o veneno dela cura, meu irmão. Eu tenho certeza que nem ela é uma jararaca e nem ele é um cabra safado. Ele é um homem de Deus e você é uma mulher de Deus. Abra seus olhos para ver o que tem de bom nesse ser humano. Abra seus olhos para ver o que tem de bom nos seus filhos e comece a elogiar. Comece a fazer esses mimos, né? Então tudo isso é muito gostoso. Uma coisa que Marileia e eu sempre procuramos fazer antes de dormir. Eu sei que as pessoas já estão pensando besteira, mas espera aí, deixa eu explicar. A gente sempre tem um hábito. Quando a gente não está lendo um livro juntos, antes de dormir, a gente está fazendo palavras cruzadas, né? A gente tem agora um joguinho no computador. Chegamos nessa fase das palavras cruzadas. A Bíblia diz há tempo para tudo, né, irmãos? E agora nós estamos no tempo de palavras cruzadas. Mas é bom demais. Aí tem vezes que ela acerta todos, eu não faço nenhuma. Tem hora que eu faço várias, ela não. E aí a gente fica ali. É um tempo gostoso. Dormir. E a outra coisa, esqueça dessa frase aqui, não esqueça. São pequenas coisas da vida que fazem aqueles que amamos se sentirem amados. São pequenas coisas da vida que fazem aqueles que amamos se sentirem amados. Vamos repetir? São pequenas coisas da vida que fazem aqueles que amamos se sentirem amados. Eu aprendi isso. As pessoas da nossa família, os membros da nossa família, nós não podemos só amar. Nós temos que fazer de tudo para eles se sentirem amados. Porque se a gente perguntar para cada um de vocês aqui, você ama a sua esposa? Você ama seu esposo? Você ama seu filho? A resposta vai ser, sim, eu amo. A pergunta é, eles se sentem amados? Aqui que está o gargalo. Isso é muito importante. E para terminar, o poder da celebração. Coisas pequenas. Eu achei muito lindo o que fizeram hoje com o pastor Marco. Faça isso sempre. Honre seus líderes, honre seus pastores, honre sua esposa. Celebre. Valorize o progresso deles. Em vez de você passar o tempo todo falando que eles não melhoraram, que eles não cresceram, valorize. É um desafio para mim elogiar. Eu não era elogiado em casa, eu só era criticado. E aí eu cresci pensando assim, rapaz, ninguém precisa de elogio para crescer. Eu não precisava de tapinha nas costas, de muito bem, parabéns. Eu cresci. E eu tive dificuldade de elogiar minha esposa, de elogiar meus filhos. Minha tendência era repetir o que eu vivi. Crítica, cobrança.
Sabe aquele pai cara de promissória, o tempo todo cobrança, cobrança, cobrança. Cobrança. Nunca tá bom. Marilé pegou muito no meu pé e disse: amor, para com isso. Para de ser assim. Elogia mais. Aplaude mais. Tá bom. Eu tomava uma decisão, melhorava por 3 minutos. Mas quanto mais o tempo passa, mais eu vejo o poder de valorizar. Aplauda aquilo que melhorou. Deixa as pessoas saberem que você notou o progresso delas. Fale isso. Deixa. Às vezes a gente até fala, realmente, o fulano melhorou. Agora a gente vê que diminuiu por 50% a preguiça da vida dele. Então, deixa ele saber. Meu filho, eu estou impressionado com você. Mas não fala em tom de avacalhação. O avivamento vai acontecer. Não. Fala, meu filho, parabéns. Estou tão feliz que você conseguiu. Você está acordando mais cedo, meu filho. Parabéns. Agradeça a Deus pela qualidade que eles têm. Louve a Deus. Seja feliz com o que Deus te deu. Celebre. Seja livre daquele negócio de eu queria outro. Eu queria um marido melhor, eu queria uma mulher melhor, eu queria filhos melhores. Minha irmã, é o que Deus te deu, ou melhor, é o que você escolheu. Celebre, é isso que você tem. Seja liberto dessa utopia, dessa mentira da grama mais verde. Esse negócio de, o marido da fulana que é o cara. Para com isso, minha irmã. Esse negócio de, a esposa, para com isso, que você não conhece tudo. Você conhece eles do Instagram, da igreja. Você não está lá no quarto convivendo. Você vai descobrir que se você trocar, você ia perder. Vocês estão comigo? Todo mundo, meu irmão, tem seus pós e seus contras. Seja livre do mito da grama mais verde. Os filhos dos outros é que é melhor. Onde que eu errei com meus filhos? Talvez errou, mas seus filhos são seus filhos. Ame seus filhos. Continue investindo nele, acreditando, profetizando sobre a vida deles. Ninguém é perfeito. O marido da outra não é tão legal como você pensa. Vai conversar com a outra para você ver. Deixa eu te dizer, entenda algumas coisas. Beleza, talentos, inteligência, prosperidade pode arrancar admiração e fazer algumas cócegas na vida, mas somente pequenos atos de bondade garante uma família e um casamento feliz e duradouro. Vamos resgatar esses atos. Vamos contribuir, vamos colaborar com o Espírito Santo para a gente construir uma família à la Salmo 128. Amém, queridos? Feliz o homem que teme ao Senhor. O que diz a Bíblia? Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera, aleluia, em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Que isso aconteça na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.